Olá, a conversa de hoje é sobre cuidar das pessoas e ver a transformação de vidas pela saúde. Nosso entrevistado é um médico que não para de se especializar e atua em várias posições. Médico do esporte e da Chapecoense. Olá, doutor Fabiano. Conta pra gente como é que começou na medicina primeiro. Olá, Fábio. É um prazer imenso estar aqui contigo nesse momento. A minha trajetória na medicina começou em 97, quando eu decidi sair da minha cidade para fazer o curso de medicina, né? Em 2013 eu me formei, voltei para a nossa cidade natal, comecei a trabalhar na época com o programa da saúde da família, né? Todo médico formado, recém-formado, acaba desempenhando as funções mais simples no caso, né? Mas logo em seguida já fui na minha primeira especialidade, né? Que eu acabei deixando um pouco para trás, mas ainda atuo em alguns momentos, que é a dermatologia clínica, né? Olha só! Eu fiz dermatologia em 2007, 2008, lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Voltei para Chapecó em 2010 e logo em seguida já tinha amizade com o Dr. Carlos Henrique Mendonça, né, que era médico da Chapecoense na época, e ele me fez um convite para a parte clínica, né? Então, em 2012, eu assumi o cargo com ele e estamos até hoje. Passamos por vários momentos nessa trajetória, né, dentro da Chapecoense, conversando na época com o preparador físico Anderson Paixão, né, ele viu uma necessidade de ter um médico nutrólogo, né, que pudesse assessorar os atletas na parte de suplementação. Fiz a minha segunda especialidade na época, né, 2016, que foi nutrologia médica. Decorrente daquele ano aconteceu aquele fatídico acidente, né, onde eu estaria, né, na escala de viagem, mas o meu colega da época quis trocar a viagem, acabou indo no meu lugar, né, e acabou acontecendo o que todo mundo já sabe, né. Diante dessa situação, nós só tínhamos um médico do esporte dentro da Chapecoense na época, e o Dr. Mendonça precisava de mais um para ter uma legalidade diante da CBF, foi aonde eu fiz medicina esportiva. E aí eu tenho hoje o meu registro de especialidade em medicina esportiva e é o que eu faço nesse momento. Mas mistura tudo às vezes, né? Precisa, porque na verdade já traz a bagagem, não é nem misturar. Tem a bagagem de muitas especializações, então. Exatamente. E eu como agrego no meu atendimento, um atendimento multiclínica, então eu acabo tratando o paciente se ele tem alguma coisa na pele, por exemplo, né? Dentro do planejamento da nutrologia e da medicina esportiva. Mas hoje o meu ênfase maior, o meu objetivo grande hoje dentro da medicina é trabalhar com obesidade, né? Uhum. É uma patologia que depois que aconteceu, depois da pandemia do Covid lá em 2020, muita gente se viu mal, muita gente perdeu a vida por estar fora de forma, por estar obeso na época, né? Foi aonde eu realmente comecei a estudar um pouco mais a fundo essa área que é fantástica, né? Que envolve inúmeras especialidades, né? Hoje a obesidade é a doença que mais mata no mundo, pela parte cardiovascular, que são infartos, derrames e AVCs, mas também não podemos esquecer que a obesidade também gera transtornos osteoarticulares, que para muitas pessoas, principalmente para o sexo feminino, muitas vezes pode se tornar grave, porque uma senhora dos seus 70, 80 anos caindo em casa e tendo uma fratura, ela aumenta muito a chance dela ter uma morte súbita por causa dos tromboembolismos que a fratura vai desencadear como efeitos colaterais, né? E a escolha pela medicina foi por quê? Lá, o menino. Então, aí eu tenho que colocar a minha querida, né, vovó no assunto. Ah, né? Que legal, isso que a gente quer. Exatamente. Então, desde criança, não tenho muita lembrança dessa época, mas a avó sempre dizia que eu queria ser médico, né? Como a minha avó... Ela que dizia. Então, a avó por parte de pai, né, a dona Marcelina, já falecida em 2014... Na época, ela já me via com uma expectativa boa no futuro e ela acabou me auxiliando nesse aspecto, né? Como foi ela que me deu praticamente toda a minha formação, assim como não só a minha, como de todos os netos que queriam estudar, porque tem uma família grande, né? Uhum. Então, ela acabou bancando a minha faculdade inteira. Então, foi um desejo de criança. Eu sempre quis cuidar de criança, olha que impressionante, né? Uhum. Mas quando tu entra no curso de medicina, a gente começa a ver outras áreas em potenciais. E realmente a área da pediatria eu acabei deixando um pouco mais para trás, né? Uhum. Todo mundo sabe que criança é um pacotinho de surpresa, né?
E o pediatra realmente é uma especialidade que eu respeito muito hoje, porque para ter conhecimento e tratar daquela dorzinha que ela não sabe onde está, tem que ser fera mesmo, né? Uhum. Tá? Então a avó, lá na década de 80 ainda, já começamos a ter começou a me assessorar, a criar esse desejo, né, de fazer medicina, que culminou aí com a entrada em 97 no curso da Faculdade de Medicina. Que mesmo, legal. né? E vocês são daqui? A família é daqui? Sim, os meus pais minha mãe é nascida em Blumenau, meu pai é nascido aqui em Chapecó, né? A minha avó é nascida em Erechim, de família baldiceira, né? Uhum. Então eu nasci aqui na cidade de 78, no antigo Hospital Santo Antônio, né? E estudou aonde? A minha faculdade eu fiz fora do Brasil, a minha formação foi na Argentina, em Buenos Aires, então eu fiquei de 97 a 2003 na Faculdade de Medicina de Buenos Aires, né, na Interamericana. Me formei, passei pelo processo de revalidação, tive 2 aprovações, graças a Deus. Na época tinha uma unificação já das provas, então é o tal de reválida, né? Uhum. Mas o meu registro de medicina saiu da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Que foi a minha primeira prova que eu fiz, foi a prova que eu fiz, que me antecedeu, né, o revalida, então eu acabei gerando lá. Como eu eu quis fazer as 2 provas, acabei tendo uma aprovação também no revalida, mas não tenho registro através da Universidade Federal de Santa Catarina, tenho lá de Minas. Que legal, olha só, como é bom conhecer, né? Conversar com as pessoas e saber toda essa trajetória. Exatamente. E aí, vamos falar um pouquinho de família também, né? Uhum. Tem a avó, aí os pais estão por aqui ainda? Sim. O meu pai hoje está com 74 anos de idade. Eles abandonaram a cidade, né? Eles moravam ali pertinho do colégio de Denis Tonoga. Hoje eles estão morando na Água Amarela. Uhum. A minha mãe nasceu em 54, então fez esse ano 70, né? 71 anos. 71. É. Olha, as idades dos teus pais são as mesmas que os meus. 52 e 54. 51 e 54. O meu é 52 e 54 e eu sou de 78 também. Olha aí que legal, né? Somos da mesma época, né? O pai sequestrou a mãe, na verdade, né? Foi para Blumenau, trabalhava lá na época lá, acabou se apaixonando por ela e vice-versa e trouxe ela para Chapecó. Eles casaram em 77, né? Aqui em Chapecó mesmo. E ficaram por aqui? E ficaram, até mais por causa da família, né? Daí o pai sempre trabalhou na estrada, né? Sempre foi viajante, né? Começou com cigarro, depois trabalhou em empresas plásticas, de vender utensílios plásticos. E acabou se aposentando e aí virou agricultor. Olha só, que legal. Uma escolha, né? É uma escolha, né? E você é o único médico da família? Da minha família de Winkler, aqui de Chapecó, por parte dos meus pais, sim. Tem outros Winklers médicos, mas são primos distantes aí, né? Que é a família do Rio Grande do Sul daí. Mas da minha família mesmo, dos meus primos e irmãos, eu sou o único graduado em medicina. Tá, agora a medicina do esporte, né? Que foi a que, né, te trouxe até aqui, pelo menos para quem conhece em Chapecó, conhece pela medicina do esporte e pela chapecoense. Exatamente. Como que é trabalhar com a medicina do esporte? Qual que é a diferença para as outras especializações, por exemplo? Então, a medicina esportiva, ela abre um leque muito grande de especialidades, né? Porque a gente aprende no curso de medicina esportiva, a gente aprende cardiologia, nós temos cadeira de cardio, nós temos cadeira de neuro, nós temos cadeira de endócrino, nós temos cadeira de ortopedia, que é forte, né? Tá? A função do médico do esporte não é operar, né? A gente não opera pacientes, né? Por exemplo, que é a função do ortopedista. Mas o diagnóstico prévio a isso a gente pode fazer, né? Eu posso fazer muitas coisas dentro da medicina esportiva que a ortopedia me ensinou. Por exemplo, tratar um joelho com uma infiltração de ácido hialurônico para melhorar uma artrose, né? O que eu não posso fazer realmente, porque não também até pelo conhecimento, é levar o paciente para a mesa cirúrgica. Mas a medicina esportiva abriu um leque muito grande para mim trabalhar hoje, né? Então, como dentro dela a cadeira de endócrino é forte também, então eu levei muito mais para esse lado hoje de tratamento de qualidade de vida, tá? Junto isso, logicamente, com a parte de obesidade, né? Tem os pacientes que me procuram ainda para melhorar a forma física? Sim. Tem pacientes que me procuram para longevidade? Sim. Tem pacientes que procuram a gente para melhorar a massa magra? Sim. Tá? Mas tudo dentro do envolvimento da forma mais natural e fácil possível de tratar, sem gerar para o paciente falsas expectativas, né? Mas também dando resultado, que é isso que a gente busca sempre. E como que é a tua rotina com a chapecoense? A minha rotina com a chapecoense começou em 2012, tá? Nós começamos a trabalhar assim em foco integral em 2015, tá? Houve até uma história bem interessante, né? Teve um jogo fora da Chapecó, uma Copa do Brasil, lembro até hoje, né? Não tinha médico naquele momento, a gente não viajava com a chapecoense, foi no primeiro semestre, lá em fevereiro, na verdade, de 2015. E passaram uma grande vergonha, na verdade, né? Porque chegaram lá, jogar uma Copa do Brasil, time de Série A, né? O quarto árbitro pediu pro nosso dirigente na época, pro Chinho, né? Que era o nosso supervisor,
cadê o médico de vocês? E o Chão disse, nossa, o médico não viaja. E o Sandro, né, o orelhão grandão, escutou. Ele disse, como não viaja? Mas nós temos médico em Chapecó, nós temos uma equipe lá, tem o Fabiano, tem o Mendonça, né? Aí o Chim falou para ele assim, você sabe que eles não são contratados, eles vão de boa vontade, você sabe quanto tu paga para eles? Ele disse, não sei, então vocês não pagam para eles, como é que eles vão querer trazer o cara junto pro jogo, né? Mas não deu outra, né? Voltando para Chapecó, já chamou a gente para poder aí sim fazer um contrato certinho, né? E a gente começou a trabalhar definitivamente em 2015. Então, 2012, 13 e 14, a gente foi mais voluntariado, né? Hoje, na época de 2015 até 2022, né, eu trabalhei full na Chapecoense, né? Principalmente no pós-acidente ali, 2017, 18, 19 e 20, né? Então, viajei bastante, conheci muitos estados, conheci até mundo, né, países fora daqui por causa da Chapecoense, que a gente teve convites para jogar em outros estados, né, em outros países também. Mas a partir do ano passado a gente acabou fazendo algumas reformulações do departamento médico junto com o Dr. Mendonça. Então nós temos hoje uma equipe com 5 profissionais médicos, nós dividimos as nossas escalas semanais e temos escalas de fim de semana. Então hoje eu ocupo o meu dia na segunda-feira, tá? Mas eu acompanho toda a parte clínica dos atletas, principalmente a parte clínica e nutrológica junto com a nutricionista. Tá? Essa é a função nossa do médico do esporte. Toda segunda-feira à tarde é meu turno de trabalho na Chapecoense e os outros dias da semana eu auxilio eles nos exames, em orientações, porque como não tem dia para machucar, né? O jogador machuca treinando, né? O médico do turno recebe, mas em alguns momentos eles pedem uma opinião e a gente acaba recebendo eles, principalmente quando for parte clínica, né? Como são 3 ortopedistas, eu, clínico, médico do esporte, e o João, que é clínico também, então a gente acaba compartilhando essa parte que para nós é importante, né? E as viagens, como é que fazem? Escala também? Exatamente, nós temos uma escala hoje de viagem, são 5 os profissionais médicos que viajamos, então fica um pouco mais folgado, né? Coisa que eu não tinha lá atrás, que era eu e o Márcio e o Mendonça, então era 3 médicos viajando somente, então acabei ficando... Bom, eu lembro na época de ter ficado... Teve uma viagem que a gente fez, a gente jogou final do Catarinense em Florianópolis, jogamos a primeira fase da Copa do Brasil, depois fomos para Libertadores. Eu fiquei 15 dias fora de casa com a Chapecoense naquela época lá. Coisa boa, conheci lugares, a gente acabou se divertindo um pouquinho na parte de conhecer outros estados também, né? E outros países, quando naquela época lá a gente jogou no Uruguai contra o Nacional, né? Então hoje nós compartilhamos uma escala dividida. A gente divide um médico, a gente faz uma divisão, né? Começa com faz uma sequência, depois volta aquela sequência, né? Que bom. Claro que, por exemplo, né? Tem uma viagem que eu gostaria de fazer, porque tem estados que a gente não conhece ainda, né? Por exemplo, Manaus, não conheço. Então, se não cair para mim, eu acabo fazendo uma troca com meus colegas para poder conhecer um estado, né? Um estado que tem que é rico em alguma situação lá, né? Que fica mais leve, né? Que bom. Exato. Assim a gente tem viajado uma vez por mês praticamente, né? O ruim das nossas escalas de viagem que são viagens de meio de semana, né? Aí a gente chama, né? A gente diz que quebra um pouquinho a nossa agenda de consultório, mas enfim, né? Faz parte do trabalho. A gente hoje é o departamento que é pago, então a gente cumpre com nossos horários, né? Doutor, fora... o acidente da Chapecoense, né, que, nossa, isso aí acho que rende uns 3 podcasts só dele, que eu não imagino o trabalho de vocês. O que mais te marcou, fora o acidente, trabalhando com a Chapecoense? Tem uma situação que te marcou positivamente, né, ou negativamente, mas assim, que te lembra sempre? Claro, o título da Sul-Americana em 2016, né, não tem como não ter, né. O que marcou muito mesmo foi esse título, que a gente ganhou, logicamente, né, foi cedido pelo Atlético Nacional lá da Colômbia, né? Mas eu acho que o que marcou mais ainda, fora esse título para nós, que foi um título internacional, foi a primeira equipe pós-acidente, né? Que foi campeão foi campeão catarinense e foi também campeão do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então aquela trajetória histórica do segundo turno de 2017 ficou marcado para a história da Chapecoense, com um troféu inclusive, que está lá na Arena Condá, né? Então esses 2 momentos foram muito marcantes. E lógico, né? A trajetória do acidente que nós tivemos lá na Colômbia, na época, eu fiquei uma semana na Colômbia, né? Na verdade, uma semana, eu fiquei de segunda até sexta-feira. Na parte a gente não participou dos reconhecimentos, tá? A gente não foi lá em loco, né, para ver os corpos, mas eu acabei tendo o papel mais fundamental para olhar quem estava no caixão já, né? Para quê? Para poder falar para as famílias se pudesse abrir ou não os caixão aqui. Como houve um acidente catastrófico, né? A gente não aconselhou abrir nenhum caixão na época, né? Porque as pessoas estavam moldadas, né?
entendeu? Porque a abertura de caixão lá que eu consegui enxergar foi só tronco mesmo, né? Não consegui ver nada de pernas. Mas as pessoas estavam bem desconfiguradinhas mesmo, né? Então, isso também marcou muito, claro que sim. Mas a receptividade na Colômbia foi muito boa, assim, o povo estava foi muito solícito com a gente, né? A gente passava na rua, as pessoas vinham pedir, oferecer algo, né? Se a gente estava confortável ou não, né? Tá? Mas o que marcou daquela viagem foi no último dia, quando a FAB mandou os aviões para trazer os corpos, e o meu querido Luciano Buligon, né, quis vir junto com o avião, né, e ele só poderia vir com presença do médico, né. Como eu conhecia ele me convidou, ele me intimou, né, porque não foi nem convite, né, ou tu vai, não tem outra escolha. Então nós viemos, eu e ele, junto com os aviões da Colômbia para Manaus. Manaus teve uma reacomodação dos caixões lá e até chegar a Chapecó. Foram 12 horas de viagem, Fábio. 6 horas da Colômbia até Manaus e 6 horas de Manaus até Chapecó. E, não sei se você lembra na época, mas chegamos aqui e estava um dilúvio, né? Dilúvio, né? E pude ter o prazer de conhecer na época o presidente da República, né? O Michel Temer, também que esteve presente aqui na época, né? Que loucura, né? Parece um sonho, um pesadelo, na verdade. Exato. Uma coisa que meio surreal, assim, né? Exato. Eu imagino, como eu falar de novo, não imagino que vocês passaram, né? Mas a gente acompanhou, eu estava longe, não estava em Chapecó. Sim. Acompanhei tudo pela televisão, assim, o Giovanni estava trabalhando aqui, veio Sim. também trabalhar. É como a pandemia, assim, parece que é uma coisa que a gente só imaginou, assim, né? Não foi muito real, assim, né? Exato. E aí, o que ficou pra ti, como pessoa, assim, né? Que daí a tua família muito vivendo isso, né? Sim. Te largando pra isso, te deixando pra ajudar nisso aí também. O que ficou pra vocês, enquanto família, em relação a isso tudo, assim? Porque eu acho que cada família, né? Eu mesmo de longe, a gente tem um olhar sobre isso, como foi, imagino pra vocês. Sim. Então, a minha esposa, Lilian, ela sempre foi muito parceira nisso. Nós temos um relacionamento desde 94, então a gente tem uma boa história junto, né? Hoje eu não me vejo sem ela. É uma pessoa que eu confio demais, ela que faz a parte administrativa lá do consultório e a parte da terapia também, né? Então, a parceria dela nesse trajeto todo, né? De ter me deixado ter feito essas viagens, porque ela ficou muito tempo sozinha em casa também, né? Então, e assim, o que marca mesmo é a solidariedade das pessoas, né? Na época, os clubes do Brasil, eles apoiaram muito a Chapecoense, mas a gente sabe que o amor, depois que entra em campo, termina, né? Mas o amor fora de campo continua, apesar de algumas brincadeiras que algumas torcidas fazem ainda, que são brincadeiras sem gosto nenhum, né? Mas o que chamou muita atenção foi lá na Colômbia mesmo, sabe? Aquela receptividade, as pessoas podendo parar a gente conversando, oferecendo um ombro, né? Pra gente poder chorar na época, porque a cidade estava realmente estava num momento chato, porque imagina, morreu 70 e poucas pessoas ali, né? E o acolhimento que eles tiveram foi muito positivo. Mas querendo ou não, né? A família sempre esteve do lado, os pais também, né? Mas quem está mais próximo é a esposa, né? A esposa e os filhos, né? Recebi muitos telefonemas naquela madrugada. Pois é, deixa eu te interromper. Como que foi, né? E como que fica pra ti você não ter ido, podendo ter ido, né? Exatamente. Então, como todo mundo sabia que eu iria, né? Que na época a viagem era do Dr. Mendonça, ele já tinha me passado a viagem, porque eu já tinha feito o jogo da semifinal contra o São Lourenço lá, né? Na quarta-feira que nós passamos aqui, né, o Mendonça já tinha me dito, filho, eu não consigo ir nessa viagem, eu tô com uma agenda de escala de cirurgia, então vai pra mim? Eu digo, pô, cara, eu fiquei uma semana lá mais, eu digo, não vou uma semifinal, uma final, né, imagina, quem não vai querer estar, né? Aí o Marcinho, tô na parada, né, o Márcio na época, né, o Márcio Cury, né, ele disse, pô, Fabiano, eu sei que você é o da Avesso, tá mais tempo que eu, mas deixa eu fazer essa viagem, cara, por favor, né? Ele mexeu muito, ele mexeu em agenda, ele até substitui ele num plantão que ele fazia aqui em Chapecó na época, né, para poder viajar. E olha que louco, Fábio, ele perdeu o voo no domingo, porque a gente não foi junto com a Chapecoense para São Paulo, né, para jogar contra o Palmeiras, que foi a entrega de faixas do título daquele ano. E logicamente, quem autorizou foi o Cadu e o Cadu, esqueci o nome da outra pessoa agora, não me vem na cabeça. Enfim, mas tinha autorização. Tinha autorização, daí ele foi no outro dia, ele foi na segunda, ele foi no domingo para fazer o jogo, né? Só que ele esqueceu que no domingo só tinha voo da Avianca. E ele chegou no aeroporto para pegar o voo da Gol, que era um voo mais tarde. Quando ele chegou lá, ele deu de cara, não tinha mais. O que ele fez? Ele teve que contratar um médico lá em São Paulo para fazer o jogo para ele. Pagou do bolso dele a passagem de tarde para ir para São Paulo e acabou ainda acontecendo todo esse trajeto. Eu tenho até hoje, Fábio, os áudios dele gravados, guardados no meu telefone, eu não consegui apagar.
né? Ele, de segunda-feira, inclusive antes eles embarcarem para Colômbia, ele me escreveu, já tá tudo bem aqui, o time tá legal, não teve nenhuma baixa, estamos indo para lá, vamos com força para voltar com o título, né? Então eu acabei deixando guardadinho isso, né? E eu não sei se vocês, eu acredito, eu acho que os médicos, na maioria a gente acha mais frios, assim, porque faz parte da vida de vocês. Sim. Mas eu acredito nos sinais e nos destinos de Deus, né, pra gente, Sim. né, ou pra cada um, né? Sem dúvida, assim, imagina, né? Poderia hoje ele estar morto, né? Poderia estar numa outra dimensão. Mas acho que eu teve uma segunda data de nascimento aí, né? Que Deus me permitiu mais um tempo em vida ainda. Logicamente, depois que aconteceu isso, eu mudei muito a minha forma de trabalhar, a gente abaixou um pouco aquela aceleração do dia a dia, de estar aqui, estar lá, né? Em muitos compromissos. Hoje a gente está muito mais brando nesse aspecto, né? Até para viver mais, né? Porque a gente precisa tirar um tempinho para cuidar da gente, né? O homem também tem que fazer a barba, né? Também tem que cortar o cabelo. Então a gente também tem que tirar uma hora para isso, né? Que bom, que bom. E aí já tem até neta, né? Neta, sim. E aí tem que aproveitar isso, né, Fabiano? Exatamente. Hoje ela está com 1 aninho e 6 meses já, a Helena, né? Filha do meu filho mais velho, né? Do Lucas. É uma diversão. Ela passa praticamente todo final de semana lá em casa, né? Porque o Lucas, eles também querem um pouquinho de descanso para a cabeça do dia da semana. E a Lila, como gosta muito de criança, ela fica praticamente sábado e domingo com a gente. Então é você, a Lila, o Lucas... E o Felipe. O Felipe, e aí veio a Heleninha. E veio a Helena como neta agora, né? Ai, o Felipe é meu filho mais novo, né? Um filho, é uma criança, né? É um adulto com autismo, né? Então ele tem um certo déficit neurológico bem importante, mas é o nosso bebezão, né? E aí o que mexeu ali nessa época do acidente, então poder aproveitar um pouco mais a família. Sem dúvida nenhuma, melhorei a minha vida pessoal, principalmente para parte do exercício, já gostava do exercício, já estava no meio, né, mas eu mudei isso, acabei entrando com mais cabeça ainda na atividade física, para manter uma forma física boa também, né. Tá? Então, a gente tem que pensar sempre no futuro, né? O cara trabalha muito. Eu prego muito isso no meu dia a dia para meus pacientes, tá? O paciente me fala todo dia, pô, mas eu trabalho bastante. Eu também trabalhava bastante. Mas eu poderia estar morto. Tu imagina você daqui 2 anos se você não cuidar hoje, né? Então, não pense agora, pense lá na frente sempre, né? Hoje você está bem com 40. Eu pergunto, já se imaginou com 60 depois? Como é que vai ser a tua vida com 60 anos? Tu quer pegar o teu neto no colo? Tu quer brincar com ele? Tu quer poder amarrar o teu cadarço do sapato, agachar? Ou você quer ficar numa cadeirinha de roda, obeso, mórbido, ou talvez ter um infarto, um AVC, um derrame e ficar acamado, né? Então, nós plantamos, mas nós colhemos. Então, plante agora para colher lá na frente. Como é que está funcionando hoje os teus tratamentos, a tua rotina no consultório, uma clínica, na verdade, Sim. Uma clínica grande, né? Conta um pouco pra gente. Então, eu me envolvi forte mesmo com o atendimento de clínica médica a partir de 2021. Na época eu era funcionário público, né, da Prefeitura Municipal de Chapecó, eu estava alocado no serviço de cirurgias dermatológicas, acabei pedindo exoneração, porque as coisas começaram a andar de maneira muito positiva, né? Começamos num espaço pequeno, na época, né? Espaço pequenininho mesmo, com pouquinhas salas, umas 2 cadeirinhas de tratamento endovenoso. Agora a gente está num espaço com 210 metros quadrados, já pequeno, né? A gente já está com um projeto de aumentar também isso. Tá? Hoje eu praticamente me envolvo exclusivamente com atendimentos clínicos e da parte nutrológica e medicina esportiva, né? No consultório. Destino o meu dia da semana para Chapecoense, que é na segunda-feira. Em alguns momentos que eles me pedem, eu também estou à disposição. E fim de semana, Fábio, eu não respiro, porque fim de semana a gente está sempre em curso, né? Sábado agora tem uma mentoria de saúde da mulher, inclusive, né? Para fazer. Então, uma mentoria sábado o dia inteiro e domingo. Mas normalmente eu faço parte de um grupo hoje de estudo de um mentor nosso no Brasil, né? Dr. Gabriel Almeida. Então, sou aluno do Master Club dele, que é um grupo fechado de médicos, né? E nós temos muitas aulas, né? Sim, ele não deixa a gente quieto, ele é um médico que instiga a gente a estudar. Então, final de semana, em vez de a gente estar descansando, a gente está em cima dos livros, né? Se eu não estou em mentoria, eu estou numa aula ao vivo com ele, né? Ou algum outro tema, né? Então, a gente sempre está envolvido com atendimentos. Então, a clínica hoje funciona de segunda a sexta. Em alguns momentos, a gente abre no sábado por causa de algumas demandas. Eu tenho pacientes que vêm de fora, né? Tem um grupo de argentinos que vêm de fora para tratar. Tem um grupo de pacientes que vêm do litoral. Então, a gente abre algumas exceções para eles, né? Sim. Para eles. Mas é aquela rotina diária, né? Atendimento. Hoje eu foquei em dar atenção para o meu paciente, coisa que a medicina não ensina a gente adquire isso durante a nossa carreira, né? Agora, eu entendo a vida de um plantonista, eu sei que lá tem que ser rápido, não pode ser lento, né? Mas ele também não pode ser negligente, né? Ele tem que entender, ele tem que atender a pessoa e pelo menos
né, encontrar a causa que ela está procurando. Já na clínica, no consultório, não, eu tenho 1 hora para conversar com o meu paciente, então eu posso destrinchar muito assunto com ele. Sempre sobra um tempinho para a gente poder falar um pouco da vida pessoal também, né? Que é importante, né? Exato, Conhecer, né? Exato, conhecer ele, né? Conhecer a história dele, conhecer a vida que ele leva para tentar entregar para ele algo que a gente acha correto, né? Tá? Mas o consultório está indo bem. E como que funciona o teu atendimento após isso, né? Claro, todo médico pede exame, mas eu sei que tu pedes algumas coisas extras, né? Do que a gente está acostumado a receber de médico aí, né? Então eu queria saber, assim, principalmente agora no emagrecimento, né? Que você falou que foca. Como que tem funcionado o tratamento desde o início, assim? Nós focamos sempre, a procura sempre é por indicação, né? Ou por visualização, tá? No Instagram, que hoje a gente tem uma marca muito forte também, acaba destinando bastante tempo para fazer divulgações, né? Mas o paciente, a gente tem uma pré-consulta com a minha enfermeira. A minha enfermeira recebe o paciente para ter um pré-atendimento, onde ela faz um interrogatório, ela já verifica se o paciente usa algum medicamento e vê o objetivo dele, né? Então, dependendo do objetivo, a gente já vai fazer uma pré-anamnese e solicitar alguns exames para que ele possa chegar para mim já completo, né? Porque eu entendo da seguinte forma, para mim é muito mais fácil o paciente vir com exames e eu já destrinchar tudo naquele momento do que eu receber os exames no segundo momento, tá? E ter que abrir um tempo da minha agenda para analisar esses exames e dar uma resposta para ele. Uma economia para todo mundo, né? Exatamente, o paciente gosta disso. Então hoje a gente trabalha muito com áudio, vídeo na própria plataforma do WhatsApp, né? Que a gente acaba respondendo muitos questionamentos, muitas dúvidas, né, dos pacientes. Mas eu prefiro sempre, meu paciente vem com exames, que são exames laboratoriais, sanguíneos e pelo menos no primeiro momento, né, um ultrassom de abdômen superior, com o intuito maior de avaliar o fígado e vesícula biliar, né, porque o tratamento que eu faço hoje, a gente utiliza algumas moléculas, o paciente não pode ter pedra na vesícula, então eu me preocupo muito, eu não inicio nenhum tratamento se eu não tenho ultrassom, coisa que eu não vejo de outras partes, porque a gente vê muitos pacientes usando por conta própria, né, e graças a Deus esse ano saiu uma normativa do Conselho Federal de Medicina junto com a Anvisa, mais pela Anvisa, normatizando as receitas para os medicamentos chamados injetáveis, né? Mounjaro, Wegovy, Ozempic e Saxenda. Então, a partir do dia 20 desse mês, vai ser retenção da receita obrigatória nas farmácias. As pessoas vão ter que procurar um médico. Se vai ser no posto de saúde, se vai ser um médico do convênio, se vai ser um médico particular, aí é do critério delas. Mas elas não conseguirão mais comprar avulso como elas vêm fazendo agora. Porque é um grande risco, né? Acho que aproveitar até para dizer aqui... Claro. Sei lá, é insano, né? A pessoa usar um medicamento desse, que até ele custa caro, né? Isso. Até pela intensidade que ele age no corpo, né, Sim. doutor? Então, o que ele pode causar? Então, Fábio, hoje, por exemplo, né, o medicamento mais atual que nós temos usando hoje é a tizepartida, né? O Mounjaro de farmácia hoje, né? A tizepartida é um medicamento, ela é um medicamento sintético, ou seja, então ela pode ser produzida na indústria magistral, tá? Então já abre uma concorrência boa para a Lilly, né, para a empresa, né? Automaticamente é um medicamento feito por injeção, né, subcutânea, então se aplica na barriga. Diferente do Ozempic, que tinha 2 modalidades, eu podia usar todos os dias ou eu poderia usar uma vez por semana. Mas o Ozempic trazia mais colaterais porque as doses semanais são umas doses maiores, né? Então o paciente tinha muita náusea, tinha muita constipação, né? Tinha muito refluxo, azia. Com a tizepartida agora, né? Eu vejo muito pouco o paciente tendo intolerância digestiva alta, né? Náusea, principalmente vômito. Mas o efeito sobre o intestino continua sendo um pouco mais chato, né? Então, em teoria, o medicamento causa mais diarreia, por incrível que pareça. Porém, na prática diária nossa, a gente não vê diarreia, a gente vê constipação. Claro, né? O paciente comia X calorias, como por exemplo, comia 1 quilo de comida, né? A partir do momento que ele inicia o tratamento, ele passa a comer 50%, 60%, 70% menos. É lógico que a saída vai ser menor, né? Então ele já vai ter uma função intestinal um pouco mais reduzida. Mas mesmo assim, ficar estufado, né? Ficar com refluxo ou ficar sem aos pés é ruim para o paciente. Então a gente sempre tem os nossos desenhos de tratamento, nossos protocolos, que a gente individualiza muito eles, né? Para que o paciente possa ter uma função. Eu me preocupo muito com alguns pontos nos meus pacientes. Saúde mental, sono, saúde intestinal, tá? E por que não se preocupar com as pessoas com a vida íntima delas também, né? Então é uma pergunta certa sempre, né? Como é que está o libido da mulher? Como é que está o libido e ereção no homem? Como é que está o relacionamento você com a tua esposa em casa, né? Tá? Muitos casais, a gente até tem respostas, tem assim, contatos com pacientes muito positivos a respeito disso, porque muda casamento, né? Por exemplo, eu pegar um homem hoje, maduro, 35, 40 anos de idade, obeso,
testosterona em 300, 250, 220. Pô, é injusto, né? Um cara que precisaria de em torno de uns 600, 700 de testosterona, deixar o cara sofrer, né? Então a gente vai fazer um protocolo para ele, vai entregar uma forma de terapia hormonal para ele também, dentro da fisiologia. Eu não tenho público fisiculturista, não é o meu objetivo, público maromba, né? Meu público hoje são pessoas amadoras que querem qualidade de vida. Tá? Então eu prescrevo hormônios, mas dentro da fisiologia humana. Não costumo deixar o paciente com excesso de testosterona, porque eu sei que vai ter um prejuízo lá na frente também. E eu não quero isso para minha vida kármica não, né? Eu quero dormir bem e eu quero passar para outra dimensão depois tranquilo, né? Então a gente prescreve o necessário para eles, mas muda a vida das pessoas, sabe? Hoje repor hormônios em vocês mulheres e em nós homens realmente interfere muito. As pessoas pensam sempre que a parte hormonal ela somente está relacionada com a parte íntima, né? Mas muito pelo contrário, tá? A testosterona e o seu estradiol têm múltiplas funções. Saúde mental, estresse, preocupação, nervosismo, cansaço crônico, tá? É lógico que o plus do tratamento vai ser na parte íntima, né? Tá? Mas o objetivo maior é tratar a pessoa como um todo, né? Buscando desde a parte sentimental dele, a saúde mental, até a parte íntima dele, decorrendo todas as áreas que a gente vai tendo afinidades para tratar as pessoas, né? Um tratamento de quanto tempo, mais ou menos? É uma pergunta que não tem resposta, né, Fábio? Por quê? Depende muito. Exatamente. Olha só, nós temos que tratar a obesidade como uma doença, tá? E literalmente ela é uma doença, porque ela tem um Código Internacional de Doença, ela tem um CID, tá? Por ela ter um CID, ela permite se tratar por tempos longos ou, se o paciente não consegue ficar bem, por resto da vida. Pensa sempre no reflexo da pressão alta, da diabetes, de outras patologias que requerem tratamento contínuos. Então a obesidade também, porque o efeito sanfona está muito presente na vida das pessoas hoje. Tá? O paciente que inicia um tratamento e ele para de usar o remédio muito precocemente, ele vai acabar tendo aquele reganho de peso. E a gente vê com uma certa frequência isso hoje, né? Aqueles pacientes que vêm e desaparecem, acabam desaparecendo, né? Não é o que a gente prefere, tá? Eu tenho como atendimento protocolar hoje, no primeiro ano, ver os pacientes a cada 3 meses. Tá? Algumas pessoas preferem cada 2. Excelente, porque a gente amarra mais, a gente conversa mais, a gente está mais presente na vida dele. Mas a cada 3 meses é suficiente hoje para gerar um tratamento. Como nós temos o entendimento que a célula de gordura ela tem uma memória, então se chama memória depositária, ela leva de 6 a 12 meses para poder gerar essa memória definitiva. Então nunca menos de 6 meses ou 12 meses para fazer manutenção. Exemplo, cheguei no meu peso, 60 quilos. Quanto tempo eu preciso ter para que eu possa ter menos possibilidade de ganhar peso? No mínimo 6 a 12 meses para fazer essa manutenção. Então, o tratamento ele sempre foca, né, em chegar em doses suficiente para ele perder peso, porque a tizepartida, o Mounjaro, me gera hoje uma estabilidade, a gente tem uma progressão de doses para fazer com ele, mas nem todo mundo precisa chegar na dose máxima, né? Então a dose máxima hoje de laboratório é 15 miligramas, né? Geralmente eu chego em 10, 12,5 miligramas, né? Dependendo do grau de obesidade. Mas a partir do momento que ele começa a ter mais tendência à fome, nós precisamos ajustar pontos. A tizepartida, né, o Mounjaro, tem uma vida média de 5 a 7 dias. Então tem pessoas que infelizmente vai ter que aplicar a cada 5 dias. Não vai chegar a 7 dias. Tá? Agora, todo mundo tem que entender. Nós temos hoje um set point, né, que está aqui dentro da gente. Né? Se a gente não mudar isso e a gente continuar tendo uma vida muito desregrada, bebendo demais, tendo muita compulsão, entendo da vida social das pessoas, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Todo mundo tem uma vida social. Tu tens, eu tenho, os empresários têm. Mas eu consigo ter uma vida social controlada. Eu não preciso chegar naquela vida social e comer tudo aquilo que está na mesa. Eu posso tomar o meu vinho, mas eu posso tomar água junto. Eu posso ter lá 3, 4 tipos de carbo, mas pegar um arroz, um feijão e uma carne, por exemplo, né, que é um alimento mais saudável, né? Então, todo o alimento que vem da terra é melhor do que a gente faz, do que a gente desembalar, né? Até pelos teores conservantes que tem alguns alimentos, né? Principalmente os condimentados aí, né? E aí, atividade física também. Nem fala, né? Atividade física é o ponto que eu abordo por último no meu interrogatório, tá? Ainda escuto muitas pessoas falando que não fazem atividade física, né? Por incrível que pareça, desculpa, não tenho tempo. Eu digo, não, tempo tem, cara. Tem. Nós temos 24 horas no dia. Impossível tu não ter 1 hora por dia, né? Pô, sabe, tu tem que dizer não pro teu trabalho, mas eu sou funcionário. Pô,
complicado, né? Mas depois do turno de trabalho, leva a mochilinha junto já e já sai com a mochilinha. Eu vejo as meninas sair do consultório com fardadinha pra academia hoje já. Chegou 6 horas, elas estão lá batendo o ponto delas, já com a legzinha delas e com a roupinha da academia. Elas vão dali. Eu também faço a mesma coisa. Eu deixo minha roupa lá no consultório, me troco e vou pra academia aquele horário. Se eu tenho disponibilidade do horário, eu consigo treinar, porque a mochila tá no carro sempre, né? Tá? Mas o exercício físico é fundamental, tá? Porque gera bastante resposta, principalmente na liberação de um hormônio fundamental chamado irisina, que só o exercício faz, tá? Que é o hormônio do bem-estar, do prazer. E é verdade que tem que ser musculação mesmo, que é fundamental? Fábio, então, é uma pergunta bem interessante essa. Sim, o exercício de força é muito melhor do que o aeróbico hoje para a saúde, tá? Se nós conseguirmos associar, né? A gente fala de exercício concorrente, né? Ou seja, aeróbico e força seria o ideal. Mas para quem não tem tempo de fazer as duas coisas, só força é o ideal pra gente. Porque a gente sempre ouvia assim, uma caminhadinha já tá melhor do que nada, né? Mas se eu tiver que escolher meia hora de caminhada, meia hora de musculação, eu tenho que escolher eu devo escolher musculação? Deveria escolher musculação sempre, tá? Pensa no seguinte, hoje você está com 40 anos, por exemplo, né? Daqui 20 anos, pouco mais. Eu tenho a minha idade, né? 70, então vamos esconder a idade, né? Vamos lá, então, 40, 37, pronto. Tá. Eu tô com 37 anos. Como que eu me vejo com 60? Então, é isso que eu preciso que o meu paciente tenha essa sensibilidade. Tu já se enxergou com 60 anos de idade? Sim. Tu imagina tu dos 30 aos 60 sem fazer nada, sem treinar. Tu vai chegar como lá? Obeso, sarcopênico. Sarcopenia é baixa massa magra. Então, o trabalho, o lazer que ele teria com a família, ele não vai conseguir ter, porque ele vai estar com uma bengalinha, cadeira de roda, né? Então, o trabalho de força é muito melhor do que o aeróbico para gerar força. Então, para gerar músculo, para que você tenha consciência de lá na frente, você não depender de um terceiro para levantar da cama, para sentar no vaso, fazer a tua necessidade, para tomar o teu banho, entendeu? E para tua vida íntima e tua vida profissional também, né? Então, o trabalho de força é fundamental. Existe um guideline americano, da CSM, que é a Associação Americana de Medicina Esportiva, que ela sugere, né? Tem uma sugestão, que a gente utiliza muito na prática diária hoje. São acúmulos de 300 minutos por semana, tá? 300 minutos são 5 horas. Então, é 1 hora, 60 minutinhos daria 1 hora, né? Então, eles preconizam 1 hora por dia. Na subdivisão deles, eles colocam 3 vezes aeróbico, 2 vezes força e flexibilidade em todos os dias. Só que eu acho errado, entendeu? Eu prefiro que o paciente faça 3 vezes por semana força e acrescente o aeróbico dela. Se ela consegue treinar 5 vezes por semana, que daí se a pessoa treina todos os dias musculação, ela consegue dividir grupamentos musculares. O treino fica mais curto. Eu não preciso na academia fazer o tradicional, treinar peito com tríceps. Eu posso ir na academia na segunda treinar só peito. E eu posso complementar, porque se tu for fazer só musculação de um determinado lugar do teu corpo, tu faz em 30 minutos, 35 minutinhos. Te sobra 25 minutos ainda para treinar. Trabalhar muito, as pessoas esquecem que tem abdômen, né? Então tem que trabalhar core, né? Força de tronco central e fazer um aeróbico complementar, né? Então eu prefiro 3 vezes por semana força, as 2 vezes aeróbico, se ele conseguir fazer junto melhor, e flexibilidade, alongamento, né? E nesse teu tratamento aí, eu queria que tu contasses pra gente algum feedback de algum paciente, claro, sem citar nomes. Como que é pra ti, né? Que fala ali que muda tudo na vida, realmente, né? O humor é uma coisa muito importante, né? A parte da libido, e aí está se vendo bem no espelho, né? Deve ter feedbacks muito, muito importantes, Exato. né? Ó, eu peço para as mulheres como é que é o desejo sexual delas, tá? Elas falam que tá ruim. Aí eu pergunto, tu consegue se mostrar pro teu marido sem roupa no claro? As respostas absurdas. Só embaixo da coberta com luz apagada. Para tu ver aonde chega a imagem corporal que essa mulher tem, né? Então, quando a pessoa consegue voltar depois e falar assim, ó, mudou a minha vida, né? Tem vários relatos. Começando pela pessoa mais importante nesse momento, que é a minha esposa, né? Perdeu quase 40 quilos nesse trajeto de tratamento dela. Quem conheceu ela atrás, né? Era gordinha, assim como eu também era, né? Então, hoje ela chegou nos 60 quilos dela. Então, ela perdeu, ela estava com 90 e pouquinho. De relato de pacientes também tem muitos. E agora nós adotamos uma tática no consultório, de uma campainha. Quando o paciente bate o objetivo dele, ele dá aquela balangada naquela. Então eu escuto na minha sala, né? Ainda a gente não está estourando foguete ou buzina, mas a gente está tentando trazer novidades para as pessoas, né? Então todo dia alguém chega no seu objetivo. Mas tem inúmeras pessoas que saíram de 120 para 80, de 160 para 120, tá? Porque eu
pergunto sempre metas, tá? É a primeira pergunta que eu faço. Qual que é o teu objetivo estar aqui sentado na minha frente hoje? Não, o meu objetivo é emagrecer. Beleza, tu tá pesando 95 quilos. Qual que é a tua meta de peso? Tá? A minha meta é chegar no 75. Então, meta 75. Escreva no prontuário e na ficha de anamnese do paciente, que é naquela ficha de bioimpedância dele, né? Depois eu mostro o que é o ideal. Tem pacientes que o ideal é muito mais do que isso, né? Mas é objetivo. A pessoa tem que se olhar e se gostar daquele momento, porque infelizmente o emagrecimento atual ele gera flacidez. Tá? Então, quando a gente emagrece rapidamente, e eu entendo que o rápido é necessário para a pessoa ser otimista e continuar o tratamento, né? Tá? Mas a gente, assim, eu tenho postado um pouco mais pacientes, mas a gente não pode mostrar nomes ainda, né, de pessoas, mas aquela balança embaixo, né, onde tem lá peso inicial, peso final dela, né. Então tem inúmeros casos, tá, e é bem dividido, tanto homens quanto as mulheres hoje, inclusive crianças, né. Hoje nós temos permissão para tratar criança em qualquer idade, mas com medicamentos acima de 12 anos, né, e alguns medicamentos só acima de 18, mas como a gente consegue mudar a perspectiva de vida das pessoas e fazer elas entender que o alimento está ali, ele não salta dali para entrar na tua boca, né? E tu pega ele para comer. E as pessoas têm dificuldade de entender isso, porque elas acham que o alimento tem vida, né? Tá? E a gente tem compulsão, né? Então, compulsão você trata, né? Tem medicamento para compulsão, tem medicamento para ansiedade, tem medicamento para depressão. Então, tudo tem um nexo, né? Tá? Mas é bem interessante. As pessoas, elas voltam, né? Elas voltam felizes, mostrando, né? Já vindo muitas vezes com a barriguinha, mostrando um pouquinho do filetezinho da barriga, né? Mostrando um pouco mais as pernas. Os homens já vêm com uma camisetinha mais aberta, mostrando o braço. É gostoso. Doutor, pra gente ir encerrando, tudo isso requer investimento. Sem dúvida. Né, de tempo, de vontade, que eu acho que às vezes até é mais difícil do que o financeiro. Mas o financeiro também pesa para as famílias, né? Mas aí eu penso numa coisa, e tu deves concordar comigo, que o que você vai estar investindo ali agora, nessa fase, a gente está economizando em outros medicamentos para doenças, por exemplo. Exatamente. Né? Porque a gente vai na farmácia hoje e a gente gasta mesmo, né? Então, isso é muito importante, essa conscientização, né? Isso. A pessoa tem que entender que ela tem que colocar já na contabilização dela, né, o custo com saúde, né? Tá? Mas o custo com saúde não pensando na doença. Se pensar na doença, aí é complicado, né? Porque a indústria farmacêutica, infelizmente, a medicina foi feita para tratar, não foi feito para prevenir. Então, nós estamos hoje na prevenção. Eu não tenho paciente doente. Doença assim que vem para mim tratar a doença. Logicamente eu recebo hipertenso, eu tenho diabéticos, né? Mas eles não vão por isso, né? Não vão por isso, justamente. Então meu paciente vem mais para a saúde, né? E é isso que é o bacana. Eu queria que todos os profissionais médicos recebessem isso também, né? Que o paciente procurasse para fazer uma parte preventiva. E é o que eu faço com as pessoas hoje. Por isso que eu solicito alguns exames adicionais sempre, pensando na prevenção, principalmente na mulher, na parte genital feminina dela, na parte ginecológica dela, e no homem na parte prostática. Sem esquecer que nós temos outros órgãos que também são bem fortes para cânceres, por exemplo, né? Intestino principalmente. Tá? Porém, as pessoas têm que entender que aquele valor que ela está investindo não é para aquele momento. É lá para frente. É uma economia depois, né? Exatamente, porque imagina, né? Você vai reduzir gastos com hospital, gastos com cirurgias, gastos com roupas, né? Apesar que hoje eu dou um gasto de roupa, que as pessoas vêm obesas, né? Elas baixam o peso, elas têm que reajustar ou trocar o guarda-roupa delas, né? Mas a maioria delas não se arrepende, graças a Deus. E fazem manutenção, que é o mais difícil hoje das pessoas entenderem, né? Que é investir no custo mensal, colocar no custo mensal para ter resultado lá na frente, pensando justamente nos 60, 70 anos. Que eu quero muito que as pessoas com 70 anos estejam bem fisicamente ainda, que elas possam ter uma vida íntima satisfatória com seus cônjuges, que eles possam jogar seu futebolzinho, que eles possam continuar indo no beach tênis, que eles possam continuar fazendo caminhadas na montanha, pescarias, né, andar de jet ski, lanche, enfim, que eles tenham saúde. Não que eles tenham lá doença, que tem alguém para transportar eles de cadeira de roda, sentar, né? com os netos para brincar, né? Exato. E eu tenho escutado muito disso atualmente, né? Eu nem pergunto pro paciente, ele já vai falando, eu vim aqui porque eu quero poder pegar meu neto no colo daqui para frente. Então eu preciso ter saúde para ter isso. Tem pacientes, sabe, que não conseguem amarrar o sapato, tá? Porque a barriga não deixa. Tem que botar o pé em cima da mesa. Outras pessoas a mulher tem que ajudar, né? Ou a esposa, ou o cônjuge, né? Então a gente vê relatos muito interessantes desse projeto. Por isso que a gente busca saúde. Esse é o meu objetivo hoje, trabalhar com saúde e prevenção.
Que bom conhecer a tua história, né? Saber um pouquinho mais do teu trabalho, porque a gente sabe às vezes um pouquinho, mas é importante a gente conhecer. Deixa o convite pro pessoal conhecer a tua clínica, né? Que é uma clínica, como é que a gente pode falar? Que vários profissionais atuam lá, né? Exato. Então, a minha clínica hoje fica localizada na rua Assis Brasil, 390E, bem em frente ao supermercado Combat, tá? Nós estamos abertos de segunda a sexta, no horário comercial. Nós começamos bem antes, né? Hoje nós começamos às 7h10 da manhã e vamos até meio-dia e da 1 até às 6, 6h30 sempre, né? Tá? As nossas marcações são feitas através do telefone, né? As pessoas não procuram a clínica para marcar, porque hoje o WhatsApp facilita muito a nossa vida. E já está aparecendo na nossa tela aqui o tempo inteiro. Ótimo então. Então hoje eu tenho lá no consultório, como tu falou, Fábio, uma equipe multidisciplinar. Eu não tenho outros médicos atuando comigo ainda, mas é um desejo muito grande na nossa próxima fase para frente agora, né? Ter um cardio, ter um gineco, né? Ter um endócrino. Por que não ter um uro, né? Para poder ter acompanhamento multidisciplinar. Sim. Então hoje eu tenho uma equipe que eu tenho uma secretária. Eu contratei uma nova ontem para poder auxiliar nessa parte também. Tem uma técnica de enfermagem, uma enfermeira padrão. E eu tenho uma closer hoje, né? Que é uma pessoa que faz vendas, né? Tá? Fora dessas pessoas que são parte da minha folha de pagamento, eu tenho uma nutricionista, a Gabriela Guimarães, desculpa. Tá comigo também há bastante tempo já, uma excelente profissional, gosto muito dela. E, logicamente, a minha esposa que faz a parte da terapia. Parte dos meus pacientes eu compartilho com ela, porque as pessoas não querem, elas têm, assim, aquela dificuldade de se verem magras ainda. E entenda uma coisa, a gordura é protetora. Quando a gordura sai de você, você deprime um pouquinho, tá? Então eu preciso de um suporte. Tá? Esse suporte eu consigo dar dentro da minha área de trabalho. Logicamente eu envolvo um pouco meus pacientes na área psiquiátrica. Não sou psiquiatra, mas estou matriculado numa pós-graduação. Vou fazer mais uma especialidade, tá, Fabi? Esse ano é meu objetivo, trabalhar com saúde mental. Tá? E a parte da terapia que ela vai fazer, né? Porque ela também passou por esse processo. Então as pessoas têm que se ver naquela nova fase delas. E vocês dois são grandes exemplos, né? Exatamente. Motivação, assim, olhar eles e motivar. Queremos chegar lá. Exato. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Adorei conhecer um pouquinho mais da tua história. Manda a Lilian vir conversar com a gente também. Claro. E vem outras vezes. Não, se tu fizer o convite, ela vem correndo, sabe, né? A gente tem uma relação fora daqui grande, né? Com o teu marido, com o Giovanni, uma pessoa que eu gosto muito. Toda hora que eu vejo no campinho, ela manda um coraçãozinho pra ele lá na cabine, lá em cima, né? É admiração mútua, né? Nem falamos da tua paixão pela Chapecoense também, né? Fala, né? Que não é só como médico, mas tá ali e vive junto, né? Eu cresci na arquibancada, meu pai levava a gente na arquibancada, né? Então eu fui torcedor. De torcedor eu virei, né, hoje representante dentro do clube, né, mas ainda assim não, né, ainda assim a gente vê que precisa mais, né, o clube está em fase de crescimento, graças a Deus está saudável hoje, né, mas tem muitas coisas que precisa melhorar ainda, né, principalmente da parte de futebol, né, que a gente quer permanecer e crescer, né. Sim, agora vamos entrar no assunto de futebol. Muito obrigada, tá? Tá bom, Fábio. Gente, segue lá, ó, se inscreve no canal se não se inscreveu e segue o Dr. Fabiano lá nas redes sociais também. Até! Aquele abraço.